Naquele tempo eu dizia isso. Olha, se eu fosse um dos 3 ministros, eu tinha peitado ele para ele não sair, por causa das consequências negativas. Conta aquela história que encontraram um conjunto dos servidores civis rindo às gargalhadas e coisa e tal. Não sei se aquilo, qual é a verdade daquilo. Eu só noto que também os componentes da Casa Civil não esperaram ele ser trazido pelo povo ao poder. Todo mundo já estava tomando sentido, tomando caminho. Então é a prova que está todo mundo tomando caminho já também. O vice-presidente João Goulart está em visita oficial à China. A Constituição garante sua posse, mas a intolerância a seu nome é consenso no meio militar. Completamente consenso. Completamente consenso. Era consenso. E porque é aí que está o problema. É que o Jango, desde logo, começou a se ligar com gente que nós sabíamos que estavam querendo caminhar numa direção que nós considerávamos equivocada. A partir de 61, ele começou a se ligar e que veio acabar com a Revolução de 64. Né? Aqueles episódios, que eu não vou relatar todos eles aí, porque seria monótono, mas aqueles episódios que começaram a espocar, nos dava ciência de que o Jânio tinha sido envolvido por uma esquerda que queria transformar o Brasil num país marxista-leninista, indubitavelmente. E nós tínhamos primeiro, os recalques de 35. Depois, a convicção de que aquilo era contra a índole do povo brasileiro. Depois, eu sempre digo, as Forças Armadas, e eu digo o Exército, porque nós sempre tivemos preponderância, nós sempre tivemos um faro muito grande, um faro político, saber que o comunismo era um embuste que provou, afinal, na segunda metade do século XX. Que era um embuste, que não era verdade. E nós tínhamos esse faro político. Isso eu peço sempre que a sociedade brasileira faça justiça a nós, que nós nunca admitimos ditaduras no Brasil, quer de direita, quer de esquerda. Por isso que nós participamos na derrubada do Dr. Getúlio e depois participamos na derrubada também de Jango, com seus assessores, que ficam dizendo outras histórias. Mas a verdade todo mundo cita a frase do Prestes, já estamos no governo, só nos falta o poder. Já fica caracterizado que eles queriam fazer um governo comunista no Brasil. E as Forças Armadas sempre foram contra isso. Bom, aí alguém diz assim, foram contra isso, mas os senhores depois fizeram 20 anos de ditadura. O governo de João Goulart é marcado por grandes mobilizações e pressões sociais. As reformas que pretende empreender no país desagradam os conservadores. Um grande comício no Rio de Janeiro é o estopim para o golpe preparado pelos militares. Jango cai e o Congresso Nacional elege indiretamente o general Humberto de Alencar Castelo Branco para presidir o Brasil. Então, nós fizemos essa escolha do João Castelo. E o senhor sabe muito bem que o João Castelo jamais tinha participado de uma revolução. O João Castelo foi um homem legalista a vida inteira. Então, eu me perguntei e eu dei a resposta. Por que o João Castelo concordou em liberar a Revolução de 64? Primeiros motivos dão o problema da quebra da hierarquia e da disciplina. Isso foi o último momento. Na verdade, é que a Revolução de 64 não foi política, foi uma revolução ideológica. E foi por isso que ele ingressou na Revolução de 64. Esse é o meu ponto de vista. Se fosse uma revolução política, eu tenho certeza que ele seria contra, como foi contra sempre. Mas quando ele viu que o problema não era um problema político partidário, e sim um problema ideológico, e que a ideologia que queria se implantar no Brasil era contra as nossas características, contra as características do nosso povo, dos nossos desejos, ele tomou a si a responsabilidade e fez de uma maneira bastante brilhante, na minha opinião. Nós queríamos, era o Castelo. O Castelo é um homem interessante, né? Porque o Castelo eu conheci, era cadete, e ele era major, instrutor de tática na Escola de Estado-Maior.
já tinham auréola. Já tinha auréola. Já tinha auréola de grande oficial. Nós já olhávamos aquele homem, que ele nunca foi beneficiado por aspecto físico, né? Mas se deixasse conversar, estava envolvido. Né? Estava envolvido. E passava naquele pátio, lá vai o castelo, lá vai o castelo. Ele era major. Hein? Bom, depois ele foi para a FEB. Sabe que na FEB, realmente, no ponto de vista operacional, quem comandava Força Expedicionária Brasileira era ele. Era tenente, coronel e coronel. Nós sempre desejamos que o Castelo fosse o nosso líder. E conseguimos, vou só repetir, quando ele se convenceu que a Revolução não era uma revolução política, e sim uma revolução ideológica. Ele era o verdadeiro comandante, sim. Só que a Revolução, nos últimos momentos, ele teve mais de um núcleo. Então, mas o núcleo que comandou a Revolução realmente era formada pelo general Castelo, o general Ernesto Geisel, o general Adhemar de Queiroz e o general Golbery. E uma série de alguns coronéis, entre os quais estavam o Ivan Mendes, eu e outros mais que não vale a pena citar, Murilo, etc. Então, esse conjunto é que realmente comandava. O general Castelo, o que aconteceu é o seguinte, depois eu assisti a cena, depois que a Revolução venceu, estávamos lá reunidos no Estado-Maior do Exército, fazendo os acertos para os comandos. Nessa oportunidade, o general Orlando Geisel chegou no hall do andar do Estado-Maior do Exército, escolheu meia dúzia de oficiais para levar com ele para assumir o comando da Vila Militar. E eu fui para lá junto com a Vila Militar. Mas antes de eu ir para lá, eu assisti uma cena interessante. A cena em que se discutia as missões. Então, nessa oportunidade, porque é interessante, a gente precisa entender as personalidades dos homens, né? Eu vou dizer aos senhores uma coisa é história, uma coisa é narração. Na hora da verdade, a coisa é complicada, viu? É complicado tomar decisões na hora da verdade. Então, na hora da verdade, as personalidades eram o seguinte. O general Costa e Silva era um homem denudado. Era um homem agressivo, era um gauchão de boa cepa, ele gostava. Eu sempre digo, ele era um homem corajoso. Então, na hora da divisão do coisa, ele, a certa altura, ele disse, eu sou mais antigo, eu vou tomar conta disso. Então, mas a Revolução já estava ganha e sedimentada. E tomou conta da Revolução propriamente dita. Por quê? Porque o general Cordeiro de Faria não estava presente, que seria mais antigo que ele. O problema da hierarquia militar. Mas ele tomou essa decisão e foi fazer os atos institucionais, etc. e tal. E os outros 3 homens que sempre estiveram juntos, os 4, aliás, Castelo, Golbery, Jean Geisel e Jean Adhemar, fizeram uma nova política e fizeram o Castelo presidente. Então, um ficou encarregado da Revolução, a parte executiva da Revolução, e o outro ficou encarregado da parte política para chegar ao comando institucionalizado. Então, essa que foi a manobra. Agora, eu acho, na minha ponto de vista, a maior repercussão, o maior comando, até a Revolução ser vitoriosa, foi de Castelo Branco. Eu acho que o Castelo, que Deus o tenha na sua grandeza, né, na minha opinião, eu tenho a coragem histórica de dizer isso, ele cometeu um erro, se é que eu estou correto, foi de acabar o mandato. Não tinha nada de acabar o mandato. O que seria ideal para o Brasil e para os nossos propósitos era que o João Castelo devia ter iniciado um período de 6 anos, onde ele, com esse tempo, ele poderia ter marcado o que nós desejávamos. Porque eu que conhecia o João Castelo, convivia com ele, tinha convivência diária com ele, sabia bem das ideias do João Castelo. O João Castelo nunca imaginou, que aliás tinha horror disso, de ditadura. Tanto é verdade que uma das condições para ele assumir, ele queria uma votação legislativa para ele assumir. A condição que ele estabeleceu. Mas erradamente quis acabar o período
período do Jango, quando, na verdade, ele devia ter iniciado. Já que a Revolução era uma coisa que podia se institucionalizar propriamente, devia ter começado 6 anos. Aí atingir os objetivos, né? E no fim de 6 anos acabar. Esta eu tenho quase convicção que era a ideia de João Castelo e da maioria dos que o cercavam. Inclusive eu, pessoalmente, sempre achei isso. E acho que os 21 anos que nós tivemos aí foram desse caminho, que, na minha opinião, nos onerou muito historicamente. Agora, nós não somos culpados por isso, porque o que acontece é que as forças antagonistas